Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 23 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. Nem a confirmação de uma arrecadação federal melhor aqui, nem o foguete NVIDIA foram suficientes para os ativos brasileiros performarem bem ontem. A gente viu dólares e juros para cima, a bolsa no 0 a 0, num dia que o SP 500, Nasdaq e Dow Jones fecharam nas máximas históricas. Mas vamos por partes. A arrecadação teve o melhor desempenho da história por um mês de janeiro, cresceu quase 7% em termos reais, quando a gente compara com janeiro de 23. E, entre outras coisas, o resultado foi impulsionado por aquelas medidas extraordinárias que eu já citei para vocês, a exemplo da tributação de fundos exclusivos que passou no Congresso no ano passado e o povo está pagando agora. Teve também um aumento importante de PIS/COFINS, que deve ser pela reversão dos cortes de impostos lá de 2022. De mais estrutural ou menos pontual, vamos dizer assim, tem também as receitas previdenciárias e, principalmente, o imposto de renda que é retido na fonte do salário do trabalhador, que está crescendo forte, colado nesse mercado de trabalho que está aquecido aqui no Brasil. Outro ponto interessante é o IPI também, que eu desconfio que começa a surfar uma indústria brasileira que está com uma cara melhor. Aliás, esse foi um dos destaques que eu dei na nossa revisão de PIB para cima esse ano, na nossa projeção, que foi de 1,3 para 1,8, seguindo um ciclo global de manufatura, ou seja, da indústria, que está mostrando uma recuperação e o Brasil está indo junto. Eu gosto de olhar a relação entre novos pedidos da indústria e os estoques para tentar projetar a produção industrial. E a cara está melhor mesmo. E isso pode refletir numa arrecadação melhor de IPI. Aliás, por falar em indústria global forte, um parêntese aqui. A JBS estreou ontem na conferência anual do COGNI, que reúne todas as gigantes globais do setor de bens de consumo, além de analistas e investidores que estão focados nesse setor. É a primeira brasileira a participar, falando ali da sua estratégia de negócios para esse grupo que é bem seleto. Bom, e aí num mundo onde a indústria reacelera, o consumo está aquecido e as commodities estão no centro das discussões de cenário, a empresa está muito bem inserida com essa sua presença multigeográfica e produzindo alimentos, né? Outra que está na crista da onda é a NVIDIA, né? Não tem como deixar de falar dela, mais uma vez. Depois daquele relatório de balanços que foi excepcional, que eu já trouxe para vocês, ela carregou ontem nas costas ações de tecnologia do mundo inteiro. Na verdade, a NVIDIA foi o gatilho para a bolsa americana, para a bolsa europeia e a bolsa chinesa baterem máximas. As ações dispararam mais de 15%. E mais uma estatística aí para você impressionar a turma no churrasco aí do fim de semana. A NVIDIA adicionou 280 bilhões de dólares de valor de mercado num só dia, que também é recorde histórico. A gente está falando de uma Petro, uma Vale e um Itaú inteiros num único dia em valorização. Parece exagero e dá um certo receio mesmo, porque a gente, o ser humano, nunca vai se acostumar com coisas que são exponenciais. É muito mais natural para a gente achar que o mundo não dá saltos, né? Mas quanto mais eu leio e mais uso a inteligência artificial no meu dia a dia, mais eu vejo que o potencial da inteligência artificial parece mesmo exponencial. Bom, dito isso, acho que vale a gente fazer uma pequena digressão, um pouquinho de filosofia aqui, sobre os impactos macro disso tudo, NVIDIA, bolsas na máxima, inteligência artificial, etc. Uma pessoa pode pensar, olha, bolsa americana na máxima, isso empurra o americano a consumir mais, pelo efeito riqueza. Ele está mais rico, ele consome mais. Mais consumo é pressão sobre a inflação, o bull market alivia as condições financeiras de modo geral e isso também atrapalha a vida do Fed, que pode não conseguir cortar os juros tão cedo. Beleza, mas tem um contraponto importante aqui que a gente tem que ter em mente. Qual será ou está sendo já o tamanho do ganho de produtividade dessa corrida pela implementação de inteligência artificial no processo produtivo de todas as empresas grandes? A gente só vai saber ao certo lá na frente quando a gente olhar para trás e refizer as contas. Mas, enfim, para essa discussão mais mundana sobre juros e Fed esse ano, diz o livro-texto que um banqueiro central não pode ficar apostando nessas coisas para cortar juros. Mas é interessante a gente também perceber que o mundo conseguiu trazer a inflação de volta para níveis razoáveis sem grandes estragos na economia, pelo menos até agora. E aí, por falta de explicação melhor, os economistas têm que considerar o ganho de produtividade que isso tudo pode estar gerando, né? E considerar isso nessa equação, porque ela te dá mais PIB com menos custos, menos recursos, ou seja, menos pressão sobre a inflação. Veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.